Sejam todos bem-vindos ao nosso Diálogo Espírita desta semana. Amanhã celebra-se o Dia Internacional da Mulher. Registramos aqui a nossa homenagem a todas elas, do mundo inteiro. Sim, porque todas pertencem à mesma família humana. No nosso quadro inicial, no quadro Nós e o Mundo, deixaremos que duas mulheres falem por si mesmas. E o tema não podia ser outro: nós, as mulheres e o mundo. Como elas se veem no mundo? O que elas podem fazer e devem fazer para torná-lo melhor? Mas existe o outro lado. Como podemos nós todos contribuir para que o mundo seja um lugar melhor para elas? Onde, no mínimo, recebam o respeito que merecem, a começar pela sua integridade física e o direito fundamental à vida. Que todos os homens de bem trabalhem intensa e exaustivamente para lhes proporcionar dignidade e bem-estar. E mais do que tudo, que todos nos sintamos empenhados e responsáveis no combate ao feminicídio, essa prática abominável e inconcebível no mundo que se diz civilizado. Aproveitamos também para lembrar que segunda-feira o Diálogo Espírita estará completando 13 anos no ar. Então, que tenhamos pela frente muitos outros anos de programas ainda, sempre contando com o prestigiamento, o acompanhamento de todos vocês. Paz. Olá, amigos. No quadro Nós e o Mundo de hoje, nós temos um tema relativo ao Dia Internacional da Mulher, que estamos comemorando em data próxima. É uma data em que, naturalmente, nós reflexionamos a respeito do papel feminino no lar, na sociedade, no trabalho, especialmente nos nossos tempos atuais, em que a mulher deixou de ocupar aquele papel de servidão dentro do lar e está começando a se elevar naturalmente à qualidade de companheira em igualdade de condições com os homens. O tema é Nós, as Mulheres e o Mundo. Temos que lembrar que para a doutrina espírita, os espíritos reencarnam ora como homens, ora como mulheres, dependendo da sua necessidade espiritual evolutiva. E, portanto, nós não podemos dizer propriamente que somos mulheres apenas, embora o sejamos na encarnação atual. Nós estamos mulheres. Isso leva a uma reflexão mais aprofundada a respeito dos papéis que devemos desempenhar. Nas nossas encarnações femininas, naturalmente, algumas atribuições surgem naturalmente. No lar, junto aos filhos, no apoio moral, no apoio afetivo, não é, Mariana? Isso mesmo, Porque na nossa cultura, a mulher ganhou, emprestado uma costela de Adão. Isso é muito pouco. Então, veja, como ela ganhou, então ela é submissa, ela é menos importante porque Deus fez o homem. E a costela de Adão foi um ato de misericórdia. E então, através dos séculos, a mulher foi colocada numa posição de submissa, de subalterna, de inferioridade. E com isso foi perpetuando nas culturas que a mulher não tinha nem alma, porque Deus não soprou nas narinas o dom da vida, o sopro da vida. Então se discutiu até em concílios se mulher tinha alma ou não. Então veja o absurdo que chegou-se em relação a nós mulheres. E nós sabemos, através dos estudos, que o homem tem o cérebro mais pesado, 10% mais pesado, 15% maior, mas a mulher tem mais conexões neurológicas. Olha, puxando. Não é verdade? E também sabe-se que tanto o homem como a mulher, eles sentem cheiros diferentes, transpiram diferente, o coração masculino e o feminino tem os batimentos diferenciados, a respiração pulmonar também. Então, nós vemos que a mulher e o homem, a diferença está nas funções, mas não nos direitos,
E nós crescemos assim, ouvindo muito, né? Principalmente no trânsito, mas tinha que ser mulher, né? Toda mulher que comete barbeiragem no trânsito, mas porque é mulher. E é incrível, porque os seguros, né, de veículos dão desconto justamente para as motoristas mulheres, porque são mais cuidadosas, são mais atenciosas e o índice de acidente é bem menor, né? São menores. Então veja bem, por quê? Então nós temos que parar e pensar um pouquinho mais e mais a fundo nessas questões. Todos nós somos iguais. Lá no Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar aos espíritos superiores essa questão do homem e da mulher. E os espíritos vão responder sim, que todos nós somos iguais perante Deus. E como a Rose trouxe já no início para nós estamos hoje num corpo feminino, né? Mas através das reencarnações nós vamos trocando essa configuração, né, masculino e feminino de acordo com a necessidade da nossa evolução, do aprendizado do espírito. É necessário que passamos tanto na experiência material masculino como feminino para irmos aprimorando os nossos sentimentos, para ir aprimorando a caridade. Então, vejamos, nós estamos numa sociedade que se comemora no dia 8 de março o Dia Internacional da Mulher. E eu pergunto para vocês assim, o espírita tem toda uma base científica e teórica sobre a igualdade do homem e da mulher. E o restante? Quando nós assistimos, através da mídia, um número altíssimo de feminicídio contra a mulher, Feminicídio contra a mulher, como que pode nós estarmos em pleno século XXI e termos ainda essa barbárie acontecendo? Então, o Dia Internacional da Mulher, que possamos sim reflexionar a respeito dessa violência doméstica, essa violência, o que está acontecendo com os nossos homens, com as nossas mulheres, nós sabemos. Nós queremos respeito, queremos dignidade. Interessante. Eu sempre tive uma certa rejeição à ideia da mulher e homem em papéis estanques, né? Prefiro pensar no papel feminino, seja esse papel desempenhado pelo pai ou pela mãe, pelo homem ou pela mulher. Mas qual é o papel feminino, né, na sociedade, numa família? Na reencarnação, normalmente, do espírito no corpo feminino, embora haja exceções. O papel de agregar. Então, esta função de agregar, de aproximar, é que eu gostaria de relembrar aqui. Por quê? Porque nós temos verificado que na nossa luta muito justa pela liberdade, pela igualdade de direitos, né? Por vencer os preconceitos, por nos fazermos respeitar no nosso trabalho, na nossa posição feminina, naquelas mães que precisam permanecer no lar para cuidar dos filhos e que se veem subjugadas por causa da falta da independência financeira. Nós precisamos relembrar também que o papel feminino, às vezes, na atualidade, ele está menosprezado, seja ele desempenhado pelo homem ou pela mulher, mas o papel feminino de agregar, de amar, de aproximar. As redes sociais, a ocupação no noticiário, no celular, assim, nos momentos do convívio da família, estão afastando muitas vezes aquela pessoa que estava desempenhando o papel feminino da convivência com os familiares. E este papel de agregar, de aproximar, de amar, que normalmente é atribuído ao espírito com as características femininas, ele está, em alguns casos, sendo menos valorizado, menos focado. E o que eu gostaria, especialmente como espírita, de lembrar no Dia Internacional da Mulher, é que aqueles que têm a capacidade de amar, sejam homens ou mulheres, aqueles que desempenham o papel feminino de agregar, de entender, de abraçar, de aproximar, prestem mais atenção às necessidades emocionais e afetivas daqueles que os cercam. Esqueçam a mídia, esqueçam a rede social no momento da convivência, especialmente no lar. Ouvir
ainda é uma atribuição que pouco sabemos desempenhar com eficiência. Eu mesmo vivo treinando, né, para melhorar minha capacidade de ouvir com atenção, não de apenas escutar levemente. E este papel é que nós gostaríamos de ressaltar. O papel de encaminhar as almas sob a sua orientação para as ideias nobilitantes da generosidade, do perdão, da não agressividade, da busca do melhor, tradicionalmente atribuído mais ao papel feminino, mas desempenhado por ambos os sexos. Lembro dos exemplos como de Zilda Arnes, né, de Marie Curie, que mulheres de ciência, da sociedade, do trabalho profissional dignificante souberam usar os seus melhores atributos femininos de intelectualidade e de amorosidade, atendendo a família e atendendo às suas obrigações sociais, sem menosprezar as obrigações domésticas e aqueles que Deus lhes encaminhou, e ao mesmo tempo se desdobrando para atender os nossos deveres maiores para com a nossa grande família humana. Nesse dia, especialmente, é isso que me ocorre, lembrar que o papel feminino, seja por quem for desempenhado nesse Dia Internacional da Mulher, seja relembrado como o de amar, de agregar, de aproximar, de orientar com firmeza, de ocupar sua posição, mas de direcionar para Deus, não é, Mariana? Isso aí, que só o amor, o respeito constrói. É verdade. Lembremos disso, então, agradeçamos a Deus por estarmos, não por sermos mulheres, mas por podermos ter os esclarecimentos necessários ao bom desempenho da nossa tarefa, que nos elevará um dia aos grandes páramos espirituais, onde não teremos mais divisão por sexualidade, mas onde somaremos as nossas qualidades positivas, ativas, para o serviço do bem. Muita paz. Jornal Comunicação Espírita, matéria de capa. Obra de autor paranaense alerta para o perigo de um espiritismo sem espíritos. No editorial, cuidados com o corpo, quando o bem faz mal. Em palavras dos espíritos e dos espíritas, o que disse Jesus e o que não são suas palavras. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Prezadíssimos amigos, estamos iniciando o nosso tema livre de hoje, falando sobre reencarnação e progresso. Nós vamos falar no programa de hoje apenas das relações, aqueles ensinamentos mais básicos envolvendo o progresso individual das pessoas. Na próxima semana, nós vamos tratar do caso do progresso coletivo, ok? Porque senão ficaria bastante extenso, então nós resolvemos dividir assim. Estou aqui com a Rosa e a Andréia mais uma vez, e vou passar para a Andréia. Na questão 115 do Livro dos Espíritos, entre a pergunta e a resposta, consta o seguinte, que fomos criados simples e ignorantes, nós temos repetido isso muitas vezes, e pelas provas, caminhamos para a perfeição e consequente felicidade, porque o sofrimento é inerente à imperfeição. Os Espíritos dizem que quanto menos imperfeições nós tivermos, mais perto da felicidade nós estaremos. Pode explicar isso, Andréia, por favor? Claro, é uma questão maravilhosa essa, de entendimento. E fala um pouquinho no cerne da questão, fala da felicidade, de como nós nos aproximamos da felicidade ou nos afastamos dela. Quando Deus nos cria, Ele nos cria simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não termos ainda o conhecimento. O conhecimento vem pelas experiências. A gente passa por várias experiências nessa encarnação e em tantas outras e vamos adquirindo conhecimento. Mas não é só o conhecimento de ordem moral. Adquirimos também um conhecimento de ordem intelectual. São as duas grandes asas, o conhecimento intelectual e o conhecimento moral. Com uma asa apenas nós não voamos. Então precisamos passar por tantas experiências quantas necessárias forem para que a gente consiga desenvolver esses dois grandes caminhos. Quando nos afastamos das leis divinas,
por ignorar, ou por sermos rebeldes, ou por não entendermos que Deus está acima de tudo, então nós vamos criando provas e vamos criando situações para a nossa própria vida. Então, essa pergunta é extremamente importante e eu queria só ler um pedacinho que ele diz assim na resposta: os espíritos. Para eles, a felicidade pura e eterna consiste nessa perfeição. Os espíritos adquirem esses conhecimentos passando pelas provações que Deus lhes impõe. Então, é uma questão chave, eu diria. Só reforçando isso aí, numa outra parte, na questão 133A, Kardec dividiu algumas questões, ele desdobrou em A, B, C às vezes. E nesse caso aqui, a 133A mais especificamente, Rose, ele reforça, né? Daí você só complementa um pouquinho se for o caso. Ademais, as aflições da vida são muitas vezes as consequências da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. É natural, não é? Deus, ao criar o ser humano, ao criar o espírito, ainda antes até da humanidade, ao criar o princípio espiritual, ele o criou para o progresso. Se ele nos tivesse criado perfeitos, nós não teríamos o mérito do nosso trabalho pessoal, não adquiriríamos as características próprias que nos distinguem dos outros e nos aproximam dos nossos afetos. Quando nós infringimos a lei natural, quando nós saímos do caminho reto, o que acontece? Tem que ter consequência. É o efeito pedagógico da lei natural, da lei divina. A consequência de termos errado tem que ser ruim, porque senão a gente adquire o hábito do erro. Para voltarmos ao caminho reto e atingirmos o estágio de perfectibilidade possível e felicidade plena o mais rápido possível. Então, os tormentos, as vicissitudes da vida não são consequência só de vidas anteriores, elas são parte do nosso processo pedagógico, nos habilitando para conquistas mais altas, desenvolvendo determinadas qualidades nossas que nós levaríamos séculos ou milênios para desenvolver sem a dificuldade, sem o desafio do problema. E as consequências de sofrimento, de atos errados ou de dificuldades maiores visam a nos acelerar o processo de crescimento individual em direção a Deus. Por isso é que as vicissitudes da vida corporal, elas estão tanto maiores quanto maior for a nossa necessidade de progresso. À medida que progredimos, como o aluno que se esforça na escola e cumpre as suas tarefas, precisamos passar menos pela fieira da dor e sem incorporar o sofrimento propriamente à nossa vida diária. Nosso caminho se torna mais fácil. Por isso até que Jesus disse, né, que suave é o jugo dele, o cumprimento da lei. André, na questão 115A, Allan Kardec faz uma comparação com as crianças, com o desenvolvimento das crianças. Interessante, que ele diz assim que os espíritos concordam dizendo que os espíritos rebeldes, eles, tal qual as crianças, né, quando rebeldes, se conservam ignorantes e imperfeitas. A diferença é que, enquanto a criança, como ser humano, ela tem finitude, né, ela desencarna, os espíritos são imortais. Essa analogia é genial. A criança, até na psicologia, esse modo criança, vocês já ouviram falar esse termo, né? Cuide da sua criança interna, abraça a sua criança, dê a mão para a sua criança. Porque a criança aqui, e naquela época já, representava a vulnerabilidade, a imaturidade do conhecimento moral. Então a criança, se a gente deixá-la sem o cuidado, sem a orientação, ela não sabe como agir ou fazer. Assim também o espírito quando está aprendendo, como a Rosa trouxe há pouco. Então, esse paralelo nos traz, todos nós vamos evoluir, a criança também irá se desenvolver. Um dado curioso é que existe uma terapia que fala muito sobre a criança interna. Alberto Almeida trabalha muito em um livro que ele escreveu recentemente sobre o cuidado com a criança interna. Na verdade, é olharmos para a nossa vulnerabilidade, o quanto ainda estamos aprendendo, quanto precisamos ser bons conosco mesmo para conseguirmos ser bons com os outros. Se a gente não cuidar desse caminho evolutivo, interno,
olhar para as nossas dificuldades, dificilmente a gente evolui, podemos ficar estacionados. E aí a criança não amadurece, passando pela fase da juventude, depois da idade adulta e depois desencarnando quando segue esse progresso natural da vida. Na sequência, na questão 120, Kardec pergunta se todos os espíritos que foram criados simples e ignorantes, como colocado lá atrás, se eles precisam passar pela fieira do mal para saber distinguir o certo do errado. E os espíritos responderam que pela fieira do mal, não, mas da ignorância, sim, porque eles são ignorantes, né? Então eles começam do zero, mas eles não precisam desde o início tomar o caminho do mal, podem desde o início tomar o caminho do bem. Acho que você já respondeu, né, essa questão, mas apenas em complemento, o mal não é caminho necessário. A aprendizagem, sim. Quem opta por buscar o prazer no mal vai pagar um desvio de rota maior para voltar ao caminho reto. Agora, os erros inevitáveis, né, do processo de aprendizagem são comuns a todas as criaturas, com as consequências necessárias pedagógicas. Ele vai falar já em seguidinha, depois, sobre a questão do livre-arbítrio. Mas antes disso tem a questão 117. Os Espíritos dizem assim, todos atingirão a perfeição. E isso depende do esforço de cada um. Foi já um pouquinho do que ela adiantou, né? Exato. Bem, às vezes a gente se mostra rebelde diante de uma situação, não é? É a criança lá. A criança interna, que tem dificuldade. Quando nós nos colocamos nessa posição de rebeldia, a gente vai demorar mais nessa caminhada do progresso. Então existem sempre, é legal e importante lembrar dos dois caminhos, né? Existe o caminho da aceitação, existe o caminho da rebeldia. Qual deles eu quero seguir? Se eu seguir pelo da rebeldia, eu sei que eu trilharei um caminho muito difícil, gerando consequências muito difíceis para meu próprio espírito, e em algum momento eu vou ter que sair desse caminho da rebeldia e retomar o caminho da aceitação. Isso custaria um trabalho enorme. E aí eu não tenho como me arrepender, porque eu fiz a escolha. Entra aí o livre-arbítrio. Então, a palavra-chave me parece que é consciência. É o que ela colocou da aceitação à rebeldia, e é o que a gente normalmente traduz por ser pela dor ou pelo amor, né? Exato. Ou vai espontaneamente ou vai à força. Porque é a lei aí que está, é a lei do progresso. A lei do progresso é uma das fatalidades que a vida do ser humano tem que enfrentar. Todos nós saímos de um ponto de partida e temos que chegar naquele ponto de chegada. Agora, o tempo que vai levar para isso é que varia. Bom, na questão 121, Rose, a pergunta, Kardec perguntou, por que uns seguem o caminho do bem, já que a gente falou que né, uns vão pelo bom caminho desde o início, alguns não, vão demorar mais. Ele diz, tá, mas e por que uns escolhem o do bem e outros o do mal? E a resposta é simples e direta, o livre-arbítrio. Você já adiantou um pouquinho. Isso, você já respondeu também, né? É o livre-arbítrio a resposta. O que nós podemos acrescentar a isso, né? Que Deus escolheu criar sua criatura, podendo criá-la de qualquer forma livre, para que ela tivesse o mérito da construção da sua vida moral, das suas relações afetivas, para que ela se especializasse ao longo dos milênios, né? Adquirindo as qualidades próprias que a atraíam, desenvolvesse habilidades e capacidade de colaborar com a obra divina de acordo com a sua vontade. Então, esse livre-arbítrio é que lhe dá responsabilidade moral pelos seus atos e pelas suas conquistas. Aqueles que no início do seu processo evolutivo conseguem encontrar prazer em prejudicar outros, que é o caminho do mal, procuram o bem para si, acima do bem para os outros, em desequilíbrio, se especializam, por assim dizer, se tornam maus temporariamente, até que pelo sofrimento, pela experiência e pela dor se reconvertam ao caminho do bem e destino de todos. Aqueles que desde o início, né, utilizam a sua liberdade com um pouco mais de felicidade nas escolhas, vão construindo o caminho do bem. A liberdade é um princípio, né, que Deus colocou em nós, que nos deu como presente supremo, porque podia nos ter criado prontos e quis que nós tivéssemos o mérito das nossas próprias conquistas, mas ela tem seu preço.
Eu imagino, né, Rose e André, que deve ser muito difícil para o espírito bem primitivo, dentro de um contexto do que o mundo era, com os hábitos sociais, as leis. Se hoje nós dizemos que as leis são muito imperfeitas, imagine naquela época que nem leis praticamente havia. Tanto que quando a lei de Talião veio, foi formulada, de certa forma, ela veio justamente para coibir os abusos da desproporcionalidade da justiça feita com as próprias mãos. Então, naquela época, é realmente muito difícil que alguém tenha seguido desde o primeiro momento, né, o homem das cavernas, totalmente primitivo, tendo que enfrentar as forças da natureza e inimigos de todo lado, que ele conseguisse ser bom. Então, provavelmente, nós temos todos um passado, pelo menos no passado longínquo, um passado muito comprometedor. Mas claro que a maioria disso a gente já se livrou, porque já muitas reencarnações se sucederam depois disso. Bom, nós temos a última questão agora aqui, a gente pode se demorar um pouquinho mais, ela é muito interessante. Primeiro a Andréia comenta um pouquinho, depois a Rose termina, que é a 192A. E aqui eu coloquei praticamente na íntegra, a pergunta era assim: pode ao menos o homem na vida presente preparar com segurança para si uma existência futura menos prenhe de amarguras? É um termo que ele usou, né? Menos cheio de amarguras, né? E a resposta, sem dúvida, pode reduzir a extensão e as dificuldades do caminho. Só o descuidoso permanece sempre no mesmo ponto, desde esta encarnação, nesse mesmo ponto. Desde esta encarnação, ele pode preparar o caminho mais feliz da próxima. Que bacana, né? Eu acho que essa também é um dos pontos mais consoladores que a doutrina espírita oferece, porque ela já acena para a próxima reencarnação, né? Eu acho que uma metáfora interessante para essa questão é a gente imaginar um grande labirinto com vários caminhos e uma saída. E eu posso escolher um caminho muito longo, cheio de dificuldades, ou escolher de uma maneira mais objetiva um caminho que me conduza à saída. Todos nós estamos nesse labirinto e chegaremos à saída. Só que qual caminho nós escolheremos? Um caminho cheio de entraves, de dificuldades, tendo que refazer, mas todos nós evoluiremos. Isso é a lei divina. Mas eu acho que o importante é esse aspecto, né, Rose? Que a gente podia chamar de karma, eu gosto de usar esse termo, de karma positivo. Porque a gente acha também que na vida, a gente fala alertando as pessoas, cuidado, se faz isso, vai sofrer, vai ter que pagar na próxima, não sei o quê. Mas existe o lado bom também, tudo que nós fizemos de bom, a gente completa. Fortalece. O que eu digo sempre para as minhas crianças, né, e para mim mesma? Hoje é o primeiro dia do resto da minha eternidade. Nossa. Né? Então eu estou hoje começando de novo o meu futuro. Tudo que eu fizer hoje vai canalizar para o futuro, vai direcionar as provações, as expiações, as experiências que eu vou ter que passar. Se eu acelerar meu processo de aprendizado e procurar sair do amor a mim mesma apenas, que é o mal, para o amor ao semelhante, como eu amo a mim mesma, que é o bem, eu vou acelerar meu progresso e evitar as vicissitudes desnecessárias, que não precisam fazer parte do meu programa. Então, hoje é o primeiro dia do futuro. O que eu fui ontem não importa mais. Importa o que eu faço hoje com aquilo que a vida me dá, com aquilo que Deus me oferece, com as oportunidades e as facilidades que eu tenho. Muito obrigado a todos pelo prestigiamento. Até a próxima semana. Visite nosso canal no YouTube e confira nosso acervo de programas, debates, entrevistas, o diálogo aberto na visão espírita. Programa Diálogo Espírita, ADEPR no YouTube.